para vocês. Competência exclusiva é aquela competência que pertence ao ente federativo e ele não pode delegar. Ele não pode transferir. Essa é a competência exclusiva. Por exemplo, nós temos na nossa Constituição a competência exclusiva da União. Você encontra essa competência exclusiva da União lá no artigo 21 da Constituição Federal. Por exemplo, compete exclusivamente à União emitir moeda. Só a União pode emitir moeda. Não pode o Estado, não pode o município emitir a sua própria moeda local. Não pode. Compete exclusivamente à União. Outro exemplo: declarar a guerra ou celebrar a paz. Isso pode ser feito por algum Estado brasileiro? Não, não pode não. Só a União pode declarar a guerra e pode celebrar a paz. Claro, através do presidente, com a participação do Congresso Nacional. Mas então não pode nem o Estado nem o município fazer isso. Competência exclusiva é aquela que não pode ser delegada, não pode ser transferida. E a competência privativa? Pessoal, competência privativa é aquela que cabe a um ente federativo, portanto é atribuída a um determinado ente, mas ele pode delegar, ele pode transferir. É o que nós encontramos lá no artigo 22 da Constituição Federal, artigo 22, que prevê a competência privativa da União para legislar. Competência privativa da União para legislar. Basta olhar lá o artigo 22 que você encontra isso. Compete privativamente à União legislar sobre. Aí você encontra direito penal, direito civil, direito processual, direito tributário, etc, etc, etc. Direito do trabalho, perdão, etc, etc, etc. Portanto, isso é competência privativa. Você encontra lá no artigo 22 da Constituição Federal. Como eu disse, competência privativa é aquele que a União pode delegar para alguém. O ente federativo pode delegar para alguém. Nesse caso, delegar para quem? Nos termos do artigo 22, parágrafo único da Constituição, pode a União delegar para algum Estado membro. Uma parcela daquela competência privativa pode ser delegada para algum Estado membro, através de lei complementar federal. Portanto, meu querido telespectador, saiba então que é bem fácil. Competência exclusiva é aquela que não pode ser delegada, aquela que não pode ser transferida. Ao passo que competência privativa é aquela que pode ser delegada, pode ser transferida. Exemplo de competência exclusiva é o artigo 21 da Constituição Federal e competência privativa, o artigo 22. Fácil, né? Agora vamos ver a última pergunta que nós temos aí no programa de hoje. Vamos ver? Pergunte ao professor. Professor, o que é competência concorrente? Interessante essa pergunta. O que é competência concorrente? Pois veja, eu falei de competência privativa, falei de competência exclusiva, mas tem uma outra, competência concorrente. Essa competência concorrente você encontra lá na Constituição Federal, no artigo 23. Lá no artigo 23 da Constituição Federal, você encontra essa competência concorrente. E o que é isso? O que é essa competência concorrente, meus amigos? Fácil. Competência concorrente é aquela na qual a União, olha só que importante, a União faz uma lei geral. Então, competência concorrente, a União faz uma lei geral. Falei artigo 23, mas é o 24. 23 é competência comum de todos os entes federativos. Então, artigo 24. A União faz uma lei geral e os estados e o DF fazem leis específicas. Então, repito mais uma vez para vocês, competência concorrente é aquela em que a União faz uma lei geral e os estados e o Distrito Federal fazem uma lei específica. Acontece, por exemplo, isso com direito tributário. Direito tributário. A União faz uma lei geral e fez Código Tributário Nacional. E aí os estados e o Distrito Federal vão fazer suas respectivas leis específicas em matéria tributária. Isso vale também para direito penitenciário, isso vale também para juizados especiais, cíveis e criminais, em que a União faz uma lei geral
mas os estados também podem fazer suas respectivas leis específicas. Isso é competência concorrente, lá do artigo 24 da Constituição Federal. E alguém poderia perguntar, mas Flávio, mas e se a União não fizer a lei geral? Fácil. Lá no artigo 24 da Constituição diz que se a União não fizer a lei geral, o Estado poderá fazê-la. O Estado poderá fazê-la. Até que sobrevenha a lei geral federal, que vai suspender a lei estadual no que for contrário. Então, repetindo, se a União não fizer a lei geral, o Estado poderá fazê-la de forma suplementar, mas até que sobrevenha uma lei geral federal que vai suspender aquela lei estadual no que for contrário. Tudo bem, meus amigos? E assim respondemos então as 5 perguntas que nos foram feitas na aula de hoje sobre federação. Não é um tema bacana? Não é um tema divertido? E agora, nós vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Agora o bloco no qual vou responder perguntas que já caíram em exames anteriores da OAB. Esse é o bloco intitulado O X da Questão. Vamos a ele? Vamos ao X da Questão. Olá, meus amigos. Chegamos então ao terceiro e último bloco do programa de hoje. O bloco intitulado O X da Questão. Como você sabe, nesse bloco nós vamos responder a questões que já caíram no passado em exames anteriores da OAB e vamos ver se estamos realmente aprendendo, se a gente aprendeu aquilo que foi falado durante o programa de hoje, que é federação. Vamos verificar a primeira questão do programa de hoje? Põe na tela a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: nos termos da Constituição de 88, o Estado Federal Brasileiro, letra A, é formado pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, todos autônomos, sendo apenas a União detentora do atributo da soberania. Ah, meus amigos, a frase até que estava indo muito bem, viu? Mas a letra A está errada, errada. Que história é essa da União ter soberania? Não, a União é um dos entes federativos. União, estados, DF, municípios, eles são autônomos nos termos da Constituição. Mas eu lhe disse que eles não são independentes, eles não gozam de independência ou soberania. Soberania só o Estado brasileiro como um todo. Não a União, nem Estado, nem DF, nem município. A letra A está errada por conta disso. Vamos ver a letra B? Põe na tela para nós a letra B. Vejamos a letra B. A letra B diz, então o Estado Federal Brasileiro, letra B, adota um sistema de repartição de competências que enumera os poderes da União, define indicativamente os dos municípios e atribui os poderes remanescentes para os estados. E aí, minha gente? Foi assim que a Constituição brasileira dividiu a competência? E eu digo para vocês que essa alternativa B está correta. Ela está certa, ela é o X da questão, letra B. Meus amigos, na Federação Brasileira, realmente a Constituição, ela faz a repartição de competências. Mas como que ela fez? Ela elencou as competências da União, competência exclusiva, competência privativa, estão elencadas lá na Constituição, nos artigos 21 e 22. Ela elencou também as competências dos municípios, lá no artigo 30 da Constituição Federal. E os estados? Qual é a competência dos estados? Competência dos estados é residual. Competência dos estados é remanescente, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ou seja, a letra B está correta, é o X da questão. Vamos ver agora a letra C. Vamos ver o que ela diz, a letra C. C e D devem estar erradas, né? Põe na tela para nós a letra C. Letra C diz assim: destina-se à União, como ente central, competências de caráter exclusivo e privativo, restando aos estados, ao DF e aos municípios apenas o exercício de competências legislativas em caráter remanescente e suplementar. Ah, meus amigos,
essa alternativa C está errada.